Amém. Queria começar falando para você procurar um sinal de internet. Eu estou roteando nesse momento uma internet com o nome Igreja Não é Prédio. Pode pegar teu celular aí, não fica constrangido, esse é o momento que tu pode usar. Pega aí o teu celular e procura esse sinal. Achei. Show. Então tá. Para se conectar, vocês vão precisar de uma senha aí, né? A senha é pessoas íntegras. Tudo junto, sem acento. Pessoas íntegras. Nome da rede, Igreja Não é Prédio. Pessoas íntegras é a senha. Olha que interessante, já começou a sugar minha internet aqui já, porque, né? Começou a aparecer um monte aqui, iPhone. Não sei o que do Cláudio, ó, e foi conectando. Tu paga por minuto ou por é um pacote, eu já até vou cancelar, que eu acho que já deu para fazer a dinâmica aqui, né? Mas olha que interessante. Pessoas íntegras. Olha que interessante. Através de um dispositivo, muitas pessoas conseguiram se conectar através de um sinal. Agora, imagine se toda cidade, a nossa cidade de Santa Cruz, houvesse roteadores em determinados lugares onde você precisasse se conectar a um sinal de internet, você teria ali um sinal gratuito, um sinal forte, um sinal bom, um sinal claro. E já existem cidades no mundo em que isso acontece. Já existem cidades onde todo o território da cidade você tem uma internet estável e que abrange todo o território. Imagine se esse Wi-Fi fosse liberado de forma gratuita, se existissem esses roteadores, né, emitindo sinal. Eu não sei se você já teve numa situação onde você tinha as barrinhas ali do Wi-Fi aparecendo cheias, assim, cheias. Agora eu acho que vocês tinham, né? E vocês não tinham acesso. Vocês até aparecia ali quando vocês pesquisavam a internet, né, procuravam um sinal, mas vocês não tinham acesso. Você talvez tinha toda a disposição ali, mas você não tinha a senha. E aí você não tendo a senha, você não tem como se conectar. E talvez até você estava desesperado, precisando mandar uma mensagem ou fazer alguma coisa, né, alguma coisa urgente, e você talvez tinha que chegar numa pessoa e dizer: com licença, tu podia rotear a internet do teu celular? Nem conhecia a pessoa talvez, né? Chegar ali, você pode rotear, consegue rotear para mim a internet que eu preciso mandar uma mensagem urgente? Não sei se tu já passou por isso. Eu quero te dizer uma coisa: todos nós somos roteadores. Todos nós emitimos um sinal para o mundo. E a ideia de Deus para preencher a cidade de Santa Cruz e o mundo parte de roteadores, que somos nós. Passa por roteadores, que são pessoas. Todos nós emitimos um sinal. E é interessante essa ideia de emitir um sinal, porque tu pode emitir um sinal do mundo ou um sinal de Deus. O texto de 1 João 2 vai ser projetado. 1 João 2, 15 e 16 vai falar sobre: não amem o mundo, nem o que nele há. E aqui é interessante a palavra amem ali, que fala ágape. Então, ágape eu sempre pensei, e muitas pessoas ainda pensam, que significa só o amor de Deus, significa só aquele amor que é um amor de entrega total, um amor de Deus pela humanidade. Mas aqui no texto nós estamos vendo que o mesmo ágape está sendo usado para não agapar o mundo, nem o que nele há. Se alguém agapar o mundo, o ágape do Pai não está nele, pois tudo o que há no coração
a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E hoje nós vamos ser desafiados a colocar esse ágape, essa entrega total, emitir um sinal para Deus. Sabe que foi uma grande descoberta para mim também essa ideia de que o ágape, que também eu sempre entendi, não, amor de Deus, ágape, por causa da cruz, ele se entregou por nós, o amor ágape, também eu tinha, sendo criado na imagem de Deus, eu tinha o potencial de exercer o ágape para Deus ou para o mundo. E quando eu estava trabalhando visitando a prisão de segurança máxima de adolescentes, fase, né, ali estava todo mundo lá por crimes graves, alguns anos atrás, eu tinha um tempo com aquela gurizada e falando para, cara, você sair daqui, você não pode voltar para o tráfico, você sabe que se voltar para o teu bairro, vocês vão ter grande potencial de ser morto lá onde você mora, porque eles já estavam recolhidos lá por muitas vezes crimes contra outras facções, e várias vezes aconteceu que aquela conversa que eu tive com alguém com que eu tinha passado meses ali, toda sexta-feira, passando tempo na mesa, jogando futebol, trazendo a palavra, saíam e realmente no próximo semana eu ouvia que eles tinham sido mortos. E eu me lembro uma conversa específica com o Richard, dizendo: Richard, você tem 2 filhos. Eu fui para a recepção dele, quer dizer, para a entrevista dele com a juíza na saída, e a gente tinha um lugar preparado para ele ir, ter uma recepção com pizza e tudo. Depois ele poderia ir para outro espaço para pegar um emprego, outra cidade, não a cidade de onde ele veio, mas na saída lá, ele até me usou ali na frente da juíza: eu estou aqui com o pastor, está aqui me acompanhando. Na porta ele disse: cara, eu não estou indo para essa festa que tu preparou, minha vida já está decidida, cara, desculpe. Na outra semana, quando eu fui fazer a visita, o relato de como ele tinha morrido em tiroteio. O Richard, ele tinha ágape, ele tinha uma entrega total. Toda a vida dele estava entregue para esse sistema de droga, sistema de tráfico. E ele realmente viveu uma missão integral para o mal. E o que eu estava pensando quando a gente estava estudando para esse texto, todos nós vamos viver uma missão integral, ou para Deus ou para o mundo. Tua vida vai ser integrada com as tuas decisões, e você vai ver integralmente, ou o ágape para Deus ou para o mundo. E quando eu penso assim: Deus, me permita experimentar o teu ágape, e que eu possa também exercer um ágape para ti, né, um amor de entrega total. Então, entrando nesse assunto, a missão integral, que faz parte da série, né, que vocês estão vivendo como igreja, nós estamos pensando nesse... Uma definição resumida de missão integral é a missão da igreja integrando a proclamação do Evangelho com a prática da justiça e do amor ao próximo, reconhecendo que o comando para amar Deus envolve todo o meu coração, alma, entendimento e força. Em outras palavras, Deus não quer só salvar nosso intelecto, Ele quer fazer um trabalho geral. Ele quer fazer um trabalho holístico, Ele quer pegar toda a minha vida e Ele quer restaurar tudo que foi perdido. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que foi perdido. E esse chamado para a igreja é para estar envolvido nisso. Tem vários textos onde Jesus vai falar sobre isso. Mateus 25, ele está ensinando sobre quando o Filho do Homem, versículo 31 a 40, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, ele assentará em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa a ovelha dos bodes. Ele aí continua falando sobre, vai ter uma grande separação de quem, e ele está falando sobre de quem viveu o ágape para o mundo, o ágape do Pai. E a maneira que ele descreve essa diferença de vida, continuando no texto aqui, é: Senhor, quando te vimos, ele diz, olha, mas esses que viveram de uma forma que vai receber galardão, ele diz, Senhor, quando te vimos com fome,
e te demos a comer, ou com sede te demos a beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos. Então, alimentar quem está com fome, trazer água para quem está com sede, alimentar, acolher o estrangeiro. Ele fala aqui sobre vestindo as pessoas que estão sem roupa e visitando quem está preso. Aqui nós temos 5 itens aqui sobre missão integral, onde Deus está nos usando através do Evangelho, passando por nós, curando aqui dentro e fazendo um efeito na nossa sociedade. Então, com certeza, nós vamos viver uma missão integral, integralmente entregue a Deus ou integralmente entregue ao mundo. E é interessante esse título, né? Talvez é a primeira vez que estou ouvindo falar em missão integral, né? E quero te lembrar, e aqueles que estão nos visitando, nós estamos no meio de uma série. O Shane comentou agora, estamos no meio de uma série falando sobre igreja. Tudo sobre igreja, o que é a igreja, liderança na igreja, né? O que a igreja faz, por que ir na igreja. E hoje é praticamente o papel da igreja na sociedade, o papel da igreja no mundo, porque nós estamos inseridos, né, na sociedade. E esse assunto que nós vamos falar hoje, a gente viu uma definição um pouco, né, longa, mais detalhada, mas se nós pudéssemos resumir essa definição, resumiríamos em 2 pequenas frases: mensageiro íntegro, mensagem íntegra. O que isso significa, né? Ele é o Shane acabou de falar, é o nosso amor na prática. Não adianta eu falar que eu amo, ou eu dizer que sinto o amor, mas eu não estendo a mão para alguém que precisa. Eu não dou um copo de água para alguém que está com sede, eu não visto alguém que está nu. E eu quero te dizer uma coisa: você já está emitindo um sinal. Falamos bastante sobre sinal aqui, né? Você já está, o teu roteador já está emitindo um sinal, você querendo ou não. E essa frase, mensageiro íntegro e mensagem íntegra, leva nós a um compromisso. Precisamos sair daqui querendo ser um mensageiro íntegro e anunciar uma mensagem íntegra. Shane, como é que nós podemos nos tornar então mensageiros íntegros? O que tu pode falar? Jesus é a fonte, né? Tudo vai ter a ver com nossa ligação, nossa conexão com Jesus. Ele é a fonte. Então ele é o nosso exemplo, ele é o primeiro discípulo. Então ele é ground zero, é a terra de onde saem todos os discípulos, sai de Jesus. Então dali que nós vamos receber integridade. Eu me lembro alguns anos atrás, nós tínhamos levado uma mulher que era da nossa igreja no hospital, o braço quebrado por causa que o marido bateu nela, e numa outra conversa, depois disso, o marido tentando me convencer para fazer ele o pastor da nossa próxima plantação no campus, dizer: olha, eu cuido muito bem da família dos outros, só não muito bem da minha família. E claro, eu queria bater nesse cara, mas ele pedindo para a gente fazer ele um pastor, e eu tinha levado a esposa dele com o braço quebrado para o hospital. Isso não é mensageiro íntegro, sabe? Isso é um exemplo. E na minha vida tem outros exemplos, né? Não assim, mas onde Deus está sempre me trazendo para a integridade, porque não tem nada pior do que você estar falando uma mensagem e não vivendo. Então, o primeiro dos 3 atributos de ser um mensageiro íntegro é que tem que começar em mim. O sinal que vai mudar o mundo tem que passar por mim primeiro. Tem que começar em mim. O ser vem antes do fazer, do falar. Então, 2 textos que podem nos comparar seu ágape, né? Como é que está teu ágape? O sinal que sai, Gálatas 5, 19 a 21 e 5, 22 a 23. Ou está saindo esse sinal aqui, é só perguntar às pessoas perto de ti, eles já sabem qual é o teu sinal. Pergunta para os teus filhos, tua esposa, teu marido, eles sabem qual é o teu sinal. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Muitos vamos escapar dessa primeira parte da lista: idolatria, feitiçaria, graças a Deus não sou eu, ódio, discórdia,
já pode pegar ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, existe um sinal que tem a ver com amar si mesmo em vez de amar Deus e teu próximo. E existe um sinal que é de Deus, passa por nós, a origem é Cristo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é o seu sinal? Porque 3 atributos, né, do mensageiro íntegro, a primeira é que tem que começar em mim, tem que também começar em minha casa. Desde lá do início, Gênesis 18, quando Deus começou a revelar para nós a missão dele de resgatar, de buscar e salvar o que foi perdido, de resgatar o mundo, e viria através de um homem, Abraão, que os descendentes dele depois, nós teremos Jesus Cristo, né? Milagrosamente, nascendo através de Maria, teremos Cristo, descendente de Abraão, né? Porque muito antes ia ter Davi, e Jesus na descendência de Davi chegaria para ser o nosso Salvador. Mas ele começou a revelar esse plano. Ele já disse lá atrás em Gênesis 18, então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Está aí em semente a missão de Deus, que vai ser revelada através de Cristo. Todas as nações serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene os seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor. Abraão não foi só escolhido para ele foi escolhido para que ele ordenasse, criasse seus filhos para servirem e obedecerem ao Senhor. E ele diz, praticando o que é certo e justo, então farei por Abraão tudo o que prometi. Existe uma conexão, mano, no desenvolver do plano de Deus na vida de alguém, no realizar de tudo que Deus tem para realizar através da tua vida, que passa por gerações. E eu e Michelle, nós temos orado tanto sobre essa área. Nós temos nosso WhatsApp familiar G10, né? G10, que é geração 10, né? Nós temos falado para os nossos filhos, olha, nos próximos 10 gerações ninguém vai se afastar de Deus. E eles entraram, concordaram. Agora temos netos, temos 3 netos, 2 já no braço e 1 na barriga. E agora, vai dar certo? Será que daqui a 5 gerações ninguém vai? Claro que vai dar certo. Tu nunca vai ouvir eu falar que não vai dar certo. Até o dia que eu morrer, eu vou dizer que nos próximos 10 gerações ninguém vai se afastar de Deus. Porque a promessa e o mandamento do mensageiro íntegro aqui passa por gerações o que Deus quer fazer através de ti. E o terceiro atributo, então, né, é que continua até o fim. A missão, ela continua até o fim. A nossa tarefa como roteadores do amor de Deus, como a extensão do amor de Deus à sociedade, ela não tem um prazo até amanhã, até não sei, é até o fim, pessoal. E o texto de Atos 1 fala sobre o nosso exemplo, Jesus, como o Shane falou. Vai dizer em Atos 1, assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até quando? Até o dia em que foi elevado aos céus. Então nós pegamos aqui o nosso exemplo 1, né, o nosso primeiro exemplo, Jesus, como um mensageiro que levou uma mensagem íntegra até o fim. Ele foi um mensageiro íntegro. Tudo, essa história de mensagem íntegra, de missão integral, começa nele. E a gente é agora encarregado de carregar esse sinal para o mundo sem prazo determinado. E uma história que me lembra, um exemplo, na verdade, de alguém que carrega uma missão íntegra e carregou por muitos anos e ainda está carregando e vai carregar até o fim, é o exemplo do seu pai, do pastor Thomas. Quantos anos de ministério já? 55.
55 de ministério, já seus 70 e quantos anos? Está com 80. 80 anos. E ele já bem velhinho, servindo ao Senhor, serviu o Senhor a vida inteira junto com a esposa. E até hoje, assim, poderia ouvir a palavra em aposentadoria e não fazer mais. Por mais que ele se aposente de um cargo, ele não vai deixar de fazer discípulos. Ele não vai deixar de levar a missão adiante. Ele não vai deixar de ser um mensageiro, porque ele entendeu que Jesus fez até o fim. E que assim como ele, nós também, devemos ir até o fim. Então, vamos fazer uma recapitulação desses 3 atributos. 3 atributos do mensageiro íntegro. Primeiro, começará em mim, na minha casa, e continuará até o fim. Se a mensagem terminasse aqui, se nós já encerrássemos aqui, orássemos e fôssemos embora, acho que já dava para gravar na pedra já isso aqui, Já dava para cravar uma estaca, cravar uma estaca aqui, dizendo já o que pelo menos eu devo ser como um mensageiro íntegro. E podemos fazer um compromisso juntos como igreja, que nós seremos mensageiros íntegros, que fazem que tem esses 3 atributos aqui. Podemos falar nós juntos, esses 3 atributos. Então, serei um mensageiro íntegro, onde eu começarei em mim, na minha casa, e continuarei até o fim. Continuando, o mesmo texto, esse que a gente leu agora de Atos 1, sai falando: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de Jesus, de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui é interessante, porque ele já está falando de um livro anterior aqui. É Atos 1, e nós aqui estamos ouvindo ele falar: não, um livro anterior que eu escrevi diz o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E não só isso, ele ainda vai dizer que ele também deixou instruções por meio do Espírito aos apóstolos. Então, Shane, o que Jesus começou a fazer e ensinar, e quais são essas instruções que ele deixou antes de ser levado aos céus? Então nós temos ali o início do ministério de Jesus, o que ele começou a fazer e ensinar, já mostra integridade, porque ele não estava ensinando um negócio que ele não estava fazendo. E aí mostra também o final do ministério de Jesus, Mateus 28, onde ele dá instruções para fazer discípulos até que ele retorne. Mas então Lucas está falando sobre aquele livro que eu escrevi, Lucas, que é o primeiro livro, daí Lucas 2 é o Atos. Vamos voltar para Lucas 4, onde descreve o início do ministério de Jesus. Aí é isso que ele está descrevendo ali em Atos capítulo 1. Em Lucas 4 é o início do ministério de Jesus, ali versículo 16 a 19, diz: e levantando-se para ler, Jesus está ali na sinagoga, lá onde ele foi criado, Nazaré, e diz: foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde foi escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Então já começamos a entender que o mensageiro está íntegro ali, porque ele está ungido pelo Espírito. Ele vai dizer que isso está acontecendo hoje. Ele está citando Isaías, mas Jesus está abrindo a palavra, dizendo que olha, o que está escrito na palavra está acontecendo hoje através da pessoa dele. Então nós, que nem a gente começou dizendo, nosso modelo de um mensageiro íntegro, com uma mensagem íntegra, sempre vai ser Jesus. E no início do ministério dele, o que ele começou a fazer e a ensinar? Ele já estava obedecendo Jesus, o Pai, sendo batizado, não tinha pecado nenhum, mas ele foi batizado para servir de exemplo para a gente. Ele tinha ido para o deserto, vencido as tentações do inimigo ali, usando a palavra de Deus. Então, aquele nosso grande exemplo já estava fazendo tudo isso. Ele estava sendo realmente um exemplo para nós. E aí ele chega ali para dar o pontapé inicial, oficialmente começando o ministério. Ele abre o livro de Isaías, ele diz: ele me enviou para proclamar a liberdade. Agora estamos entrando na mensagem, a mensagem íntegra que Jesus proclamava: proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.
Então, da onde Jesus não tinha a Bíblia que nem nós, né? Não no celular e também não no livro prático para abrir, ele tinha que abrir um pergaminho. E os pergaminhos não tinha capítulo, não tinha versículo, esses números não estavam naquilo ali. Tu abria o pergaminho, tu tinha que saber bem aquele pergaminho, para saber mais ou menos quantas giradas do pergaminho para chegar no texto que tu queria ler. E ele sabia bem Isaías, ele abriu ali e ele foi diretamente para o que a gente chama de Isaías 61, 1 e 2, e diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Porque é isso que Jesus leu naquele dia, no início do ministério dele. O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação. Está falando sobre aquela missão integral que a gente falou, uma mensagem que não é só para salvar a gente do pecado, mas para transformar toda a nossa vida e nos tornar também um roteador daquele evangelho. Então Jesus diz: olha, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então eu queria voltar agora para isso aí, foi Isaías, Jesus está citando dali. Só que quando ele cita, tu vai ver aqui, voltando ali para Lucas 4, ele enrola o pergaminho antes de terminar a ler toda a ideia. E alguns anos atrás eu estava discipulando um pastor que tinha entrado em depressão, e ele, na nossa conversa, ele falou sobre esse texto, né? Eu liguei para ele: como é que você está? O que você recebeu da palavra? Cara, eu vi que Jesus não teve medo em mudar a palavra de Deus, né? Porque para não ficar tão agressivo. Bem, Jesus mudar a palavra de Deus para que não fique ruim para os ouvintes, para mim não bateu. Senão, só um segundo, meu amigo, deixa eu ir lá pesquisar. Qual a passagem que tu está lendo aí? Aí eu fui lá, eram esses dois textos aqui, e ele estava vendo que, se tu olhar aqui, versículo 18 a 21, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, né? Citando Isaías. Aí diz: então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, o meu amigo estava dizendo: mas Jesus não leu aquela frasezinha, e o dia da vingança do nosso Deus? E parece que ele editou isso aí. Não, Jesus não tirou. É só que naquele dia, Jesus estava abrindo o sinal do evangelho, que ia espalhar por todo mundo, e um dia virá o dia da vingança de Deus. Isso não foi deletado, ela só não é o que estava começando naquele dia. Aquele dia era a era da graça em que nós vivemos, estava sendo aberto, como se liga um sinal que vai espalhar para o mundo inteiro. Jesus estava dizendo: hoje, que lá em Isaías era chamado o ano da graça de Deus, um tempo bem comprido, que para nós tem sido 2000 anos. E aí vai ter um dia pontual no futuro, que é o dia da vingança de Deus. E você pode achar muitos textos sobre isso. Mateus 24, ele diz: devido ao aumento da maldade e o amor a muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho, aquilo que Jesus estava abrindo naquele dia do reino, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então o fim virá. Então o fim está programado ainda. O dia do Senhor está sendo anunciado desde o Velho Testamento. Vai vir. Só que nós estamos vivos e em missão numa era chamada o ano da graça do Senhor, um tempo chamado o espalhado evangelho para todas as nações. É nisso que nós nascemos e nisso que nós estamos vivendo. Temos que aproveitar essa oportunidade. 2 Coríntios 6, 1 a 2 diz assim: digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia de salvação. Se você acordou hoje, Hebreus tem alguns textos que dizem assim: enquanto tem um dia chamado hoje, hoje é um desses dias, chamado hoje, esse é o dia favorável de salvação, para você ser salvo e para você levar o evangelho para outras pessoas. Então, essa mensagem, ela é transformadora,
e ela passa por mensageiros íntegros, que nós temos que confessar, nos arrepender, lutar para sermos mensageiros íntegros. Mas a mensagem, ela é poderosa, ela tem uns 7 atributos que nós vamos ver aqui. Lá, quando Jesus enviou os discípulos, foi com essa mensagem que vai aparecer ali em Atos capítulo 1. E falando sobre os 7 atributos, então nós vimos, né, os 3 atributos do mensageiro íntegro. Agora vamos falar sobre 7 atributos desse sinal, então, que a gente emite, da mensagem íntegra, né? E enquanto é tempo, né, a gente acabou de ver agora, a gente está vivendo um ano da graça do Senhor. E nós precisamos levar esse amor ágape. Lembra do amor ágape de entrega total a quem está ali fora, a todos os lugares em que a gente circula. Não interessa, cada um aqui frequenta lugares que outros não frequentam. E a mensagem íntegra tem que chegar lá naqueles lugares. Por quê? Porque um roteador de Deus chegou lá naquele lugar. E todos aqui com certeza já tiveram experiências de ajudar pessoas, né? Eu quero que nesse momento tu pensa em um momento, ou essa semana, ou esse mês, ou na tua vida, um momento em que tu teve a oportunidade de ajudar alguém. Pensa. Lembrou? Espero que não demorou tanto, né? Esse foi um exemplo de uma mensagem íntegra chegando, de um amor na prática, um amor ágape na prática, chegando para essa pessoa. E nós vamos falar um pouco sobre os atributos dessa mensagem. O primeiro é que o sinal tem origem. A gente já leu aqui o Atos 1, que tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, Ele começa nele. Assim como um roteador na tua casa de internet, sai um fio lá do poste, vem cruzando ali, né, por cima ali, tem um furo em algum lugar na tua parede, que entra ali aquele cabo de fibra ótica, e vai atrás do teu modem ali, e agora sim aquele modem tem sentido, está na tua casa. Agora sim ele está emitindo um sinal útil. Sem aquele cabo ali, se tu ligar o roteador na parede, é um sinal inútil, né? O sinal não serve para nada. Mas aquele cabinho que sai dali de trás está ligado em uma fonte, em algum lugar, lá no poste, que vai numa central e tal, que carrega sim um sinal útil, que vai chegar lá na tua casa. Quantas vezes a gente vê exemplos de ação social sendo feita, né, trabalho ser feito pelos outros, mas Jesus não é glorificado. Isso é um exemplo de um sinal que está sendo emitido, que não está vindo da fonte de Jesus, que não está tendo Jesus como fonte, né? E o sinal, ele parte de Jesus e é importante, por isso que é importante nós sabermos o que ele fez e o que ele ensinou, para nós aí sim replicar um sinal correto. Continuando em Atos 1, agora pulando lá para versículos 6 e 8, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, né, Senhor, é nesse tempo que vai se restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, o segundo atributo da mensagem íntegra é que ela tem origem, que é Jesus, mas ela também tem prazo. Não sei se tu já esteve no aeroporto alguma vez e tu pegou aqueles 30 minutos de graça de internet para poder, se tu estiver viajando e está fora da tua área de celular, tu vai ter que usar aquela sinal lá. E aí tu está no meio de uma coisa importante, aí vence os 30 minutos. Ou tem que inventar outro e-mail para poder entrar de novo, ou tu precisa pagar o tal do bongo, né, que é ou tem outros, né, que eles querem te vender um pacote, mas eu só estou aqui mais 30 minutos, vai ser meu voo, e tu vai ter que achar então aquele, posso pegar um pouquinho de internet do teu celular, mas é aquela coisa de que tem que lembrar que o sinal do Evangelho tem prazo, vai vir. Jesus não deu prazo para eles. Olha, quando vai ser o final de todas as coisas? Quando Jesus vai vir para restaurar o reino de Deus na terra? Isso não é para você saber. E todo seita já pagou mico, né, de gente vestida de branco em cima de telhado, esperando, né, algum líder daquela seita diz que é agora, fez o cálculo, vai pagar mico.
Mas aquele que vive acordando e dormindo todo dia, sabendo que o fim virá e que eu fui enviado para ser fiel até o fim, esse vai viver tudo que Deus tem para ele. Então o sinal tem prazo. O terceiro atributo do sinal, da mensagem íntegra, é que esse sinal, ele não é um sinal fraco. Esse sinal, ele tem poder. O texto continua dizendo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quantas vezes a gente vê algum líder ou alguém querendo poder, mas para si, para tornar ele um popstar. Tu já viu quando o fulano ora? Cai fogo do céu quando o fulano ora, chacoalha as paredes. Ou tu já viu quando o fulano pega o microfone? Poder sai da boca dele. Preciso te lembrar que o poder não vem do homem, ele vem do sinal, da origem. Esse poder, ele vem do Espírito. E esse poder tem um propósito. Quarto atributo sobre essa mensagem íntegra é que ela tem origem, Jesus, né? Ela tem um prazo, ela tem o poder que é o próprio Espírito Santo, e ela tem um propósito. Deus não nos dá o poder do Espírito para nos fazer um escândalo, né? Ele pode até, nós podemos até escandalizar pessoas sendo usado por Deus, mas o poder do Espírito não veio sobre mim para que eu faça uma grande malabarismo. O poder do Espírito vem sobre mim para que eu seja um testemunho, para praticamente eu sair do meu lugar, da minha apatia, da minha covardia e dizer assim: não, mas eu vou falar de Jesus. O poder do Espírito vem sobre nós para isso. Diz aqui: descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Precisa acontecer. O poder de Deus em ti não é para fazer você ficar esquisito. O poder é para fazer você ser fiel como testemunho. Nós tivemos há pouco tempo o privilégio de ter a SMED, o pessoal lá da SMED lá em Gravataí, e a gente tem tido várias oportunidades de receber o pessoal da educação para algum café, para alguma coisa, para ministrar um pouco para eles também, encorajá-los, né? Eles têm mais ou menos 99 escolas que estão administrando. Há 2 meses atrás nós tivemos então alguns relatos para aquele momento de abençoar aqueles educadores, e nós começamos ali com a Aline, que é outra filha amada, né, criada junto com vocês ali na igreja e lá em casa. E a Aline, ela, algum tempo atrás, estava trabalhando na casa do Paulo. Algum tempo atrás, em 2009, estava trabalhando na casa do Paulo. O Paulo era o traficante da vila, onde a nossa igreja se encontrava. Então, ela ajudava as crianças do Paulo, mas ele era traficante. Aí ela falou com a Michele: será que eu fico trabalhando? Se passar um arrastão lá, eu vou à prisão junto. Mas a Michele mandou ela orar, porque ela estava falando de Jesus para aquela família lá de dentro da casa. E ela disse: não, se eu for levado, então Deus vai ter um ministério para mim na prisão. E no momento certo ela falou para o Paulo. Aí bem, no SMED lá em casa, né, há 2 meses atrás, todo mundo ficou em silêncio, né, porque alguns sabiam quem era o Paulo Gato. E aí a Aline disse: então eu falei para ele: vai falar com o pastor Shane, que ele pode te ajudar. Ele mesmo, na vida do casamento deles, eles tiveram vitórias que eles vão poder passar para ti uma palavra. O Paulo apareceu lá em casa, em 2009, apareceu, Michele, o Paulo Gato está lá embaixo, ora aí. Aí eu conhecia ele, mas um cara perigoso. Shane, eu vou fazer isso, então eu vim falar contigo primeiro. Bem, não tinha aula no seminário para o que dizer no momento que o cara diz o que ele vai fazer. Aí eu disse: cara, eu orei, Deus me dê, o Espírito Santo me virá sobre nós para nos fazer testemunhos, né? Aí o Espírito Santo vem claramente na minha mente: conta a história. Mas, cara, no princípio Deus criou o céu e a terra, Ele fez tudo perfeito. Contei a história ali, e chegando em Abraão, o Paulo já estava chorando. Chegando em Cristo, o Paulo disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Então ali, quando a gente estava com o SMED, há 2 meses,
entrevistamos a Aline e depois eu quero chamar o Paulo aqui agora. Aí veio o Paulo, a pessoa, esse é o Paulo. O Paulo Leão, a gente promoveu ele de gato para leão, quando ele aceitou Cristo. Então veio o Paulo Leão, e o Paulo deu o relato, é verdade, realmente eu ia fazer uma grande besteira e tudo, e eu entreguei minha vida a Jesus. Hoje ele tem um armazém, hoje ele tem uma multiplicação da igreja que se encontra lá em casa, ele tem na casa dele, ele é o discipulador dos filhos e netos dele. A sexta-feira ele estava lá em casa, e eu vou dele, né? O que eu vou fazer sobre isso, o que Deus me falou, foi: Deus, eu quero estabelecer mais firmeza na minha mesa da minha casa. O Paulo é um plantador de igreja na casa dele, e ele era o traficante da nossa vila. Então aquilo foi uma mensagem muito... Isso é o poder de Deus para transformar vidas, né? No mesmo encontro a gente teve o Mário Sá, que Mário Sá já foi secretário de saúde, secretário de educação, e Mário Sá era um ateu convicto, que depois de 30 anos, né, na educação, entregou a vida a Jesus. Então fechamos com chave de ouro lá, por aqueles educadores, a Aline, o ex-traficante, e depois o Mário Sá, que é um ateu convicto, que virou cristão agora, o nosso apóstolo Paulo. O poder do Espírito Santo, ela entra na gente para nos fazer testemunhos. E tem um quinto, né, também, quinto atributo. Então não só, né, o sinal tem propósito, mas ele também tem um alcance. Ser testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É importante, essa semana eu estava saindo de casa lá, e eu tenho o costume todo dia entro no meu carro, boto uma música, e eu abro o portão, saio, né, com a música escutando, e já vou para o trabalho. Aí todo dia acontece isso. Eu boto a música e eu começo a me afastar da minha casa. O que acontece? A música para. Por quê? Porque eu perdi a conexão com o meu Wi-Fi de casa. Até ele achar o 4G e ele conectar em um outro roteador, fica aquele período de silêncio. E a mensagem íntegra, ela tem um alcance também. E o que a gente precisa sair daqui firme é que ela não pare em Santa Cruz. É de Santa Cruz para os confins da terra. Começou lá onde o Shane nasceu, e hoje o sul do Brasil está sendo abençoado. Começa em Santa Cruz e vai. Suas famílias, o estado, o país e o mundo. O sinal tem um processo também. O sinal tem um processo que é fazer discípulos. É assim que vai avançar o sinal. É Deus fazendo um roteador atrás do outro que funciona. Em outras palavras, discípulos que obedecem. Roteador que funciona para o Evangelho é discípulo que obedece, né? E aí Jesus disse assim, agora pulando ali para Mateus 28, 18 a 20, as últimas palavras de Jesus antes de ele subir. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam muitas reuniões e bastante... façam discípulos. É isso que tem que fazer. Se tiver que fazer uma reunião para fazer discípulo, faz. Mas o final do negócio é fazer discípulos, né? E tem gente, mano, que vão passar a vida inteira dentro da igreja, participando de tudo que a igreja ofereceu, e chegar diante de Jesus um dia e se ele perguntar assim: sim, eu sei que tu fez muita coisa, mas tu chegou a fazer um discípulo? Foi a única coisa que eu pedi, foi fazer discípulo. Isso aí eu não tive tempo para fazer. Eu estava muito ocupado no ministério da igreja para fazer um discípulo. Tá, interessante, eu nunca pedi as outras coisas, pedi só essa. Então, como é que se faz discípulos, né? Sendo um discípulo que obedece e vai lá e faz, né? Falando de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a saber bastante da palavra, bastante fatos históricos. Ensinando eles a obedecer. Um mentor meu da Indonésia, que tem nos ensinado sobre esse momento que a gente está vivendo de multiplicar igrejas através da casa, Zik, ele é um pouquinho mais velho que eu, e ele saiu da prisão lá na Indonésia, 24 anos atrás. Eles não têm nenhum prédio lá, eles têm 30 mil casas. Multiplicaram para 260 mil discípulos batizados em 24 anos.
Aí, claro, a minha pergunta para ele é, pelo amor de Deus, né? Tu está no mesmo planeta que eu, né? O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo lá? A nossa estratégia, ele me deu, eu vou passar para vocês a estratégia deles. A estratégia deles, para 30 mil casas abertas, né? Como se fosse 30 mil células. Discípulos que obedecem. Só isso. É isso mesmo, discípulos que obedecem. A gente não só ensina discípulos a palavra, para eles ter conhecimento, eles têm que aprender a obedecer, né? E ensinar para outras pessoas. Então, tem processo, discípulos que obedecem. Amém. E o sétimo e último atributo da mensagem é que o sinal, ele tem promessa. Esse texto que o Shane leu vai terminar dizendo: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Como eu vejo pessoas gostando desse pedacinho do versículo, né? E eu disse, não, Deus está comigo, Deus está sempre comigo. Não, Deus está sempre comigo até o fim. Mas eles acabam esquecendo da primeira parte, de fazer o processo, que é uma promessa para quem cumpre o processo, né? O versículo, tu não pode remover ele do contexto, né? E essa é a promessa de Cristo, que Ele estará, a presença dEle estará conosco até o fim. E isso tu pode ter certeza, se você está vivendo uma missão, a missão integral, onde tu está inserido, essa promessa está valendo para ti. E a causa de estar passando dificuldades, e tivemos uma mensagem até falando sobre batalha espiritual, né, de ter essa aventura, né, de ser um seguidor de Jesus, toda essa aventura de ser alguém que leva a mensagem, as batalhas que vêm, você tem uma promessa embutida nisso, que é que Ele vai estar contigo, não interessa onde. E se tu não está sentindo a presença de Deus, se você não está sentindo a presença de Jesus, talvez é porque você não está vivendo a missão. Talvez seja porque tu está pegando só, acreditando no final do versículo, mas você não está vivendo o texto completo. Então, vamos fazer um resumo da mensagem. Primeiro nós vimos sobre os atributos do mensageiro íntegro. E a gente conversou sobre que começa em mim, na minha casa, e que continua até o fim. Depois nós vimos aqui sobre anunciando a mensagem íntegra. O sinal tem origem, o acesso tem prazo, o sinal tem poder, e ela também é um sinal que traz o propósito de Deus sobre nossa vida. O sinal tem alcance, o sinal tem processo e tem promessa. Vai ser mais ou menos assim. Tu vai estar talvez no meio de uma frase, e o trompeta vai tocar e vai terminar a abertura do Evangelho. Tudo que tu tinha que ter feito já tinha que ter sido feito. Tudo que tu tinha que ter falado, tu já tinha que ter falado. E no piscar de olhos vai terminar, vai fechar o que Jesus abriu naquele pergaminho. Você vai ouvir um trompete, você vai, mas eu poderia ter falado, mas eu poderia ter feito. E a oportunidade vai fechar. Mas hoje não. Pelo menos nesse instante não. Enquanto a gente está aqui, num dia chamado hoje é o dia de salvação, e hoje é o dia aceitável e abençoado por Deus para levar o Evangelho. Nós tínhamos mais coisas que nós podíamos falar aqui, mas o sinal fechou, o tempo fechou. Isso vai acontecer com todos nós um dia. Queria te convidar para considerar se você é um mensageiro íntegro, se você anuncia uma mensagem íntegra, porque missão integral passa por mensageiros íntegros que anunciam com fidelidade a mensagem íntegra que começa em Jesus, passa por nós e chega ao mundo. Deus, obrigado por esse tempo juntos, obrigado por cada um que você trouxe aqui, uma oportunidade da gente ser lembrado que o Evangelho
está vivo, cheio do poder do Espírito, ela transforma e nos faz testemunhas, Deus. E eu peço que você possa fazer de nós mensageiros íntegros, como eu quero, Deus, poder chegar ali, né, começando em mim, na minha casa, e continuar até o fim, Deus. Que eu possa ter realmente o sinal do Evangelho passando, vindo da origem de Cristo, passando por mim, independente, eu não sei o prazo, mas eu sei que tem, mas que eu posso conhecer então ali a transformação da minha vida, Deus, com o poder do Espírito, né, com o propósito e com o processo de ser um discípulo e faz discípulos, Deus, porque você tem nos chamado para isso, você vai estar conosco até o fim. Não nos deixa ser aqueles que vão ser surpreendidos pelo alarme um dia e ter receios de que eu nunca fui usado para fazer discípulos. Em nome de Jesus, amém.